Opiniões fortes. O elenco semanal. Seja bem-vindo a mais um programa Opiniões Fortes. Hoje iremos analisar algumas temáticas que estiveram na ordem do dia da semana política, económica e social cabo-verdiana. Desde logo começo pela proposta que levei à Casa Parlamentar na qualidade de deputado eleito pelo Círculo Eleitoral do Fogo e numa altura em que se comemora o centenário sobre o desenterro da bandeira de Nhô São Filipe 1917-2017, de elevação das festas tradicionais e de romarias das bandeiras da Ilha do Fogo à categoria de património cultural e material nacional. Trata-se, obviamente, de uma proposta enquadrada dentro daquilo que vem sendo os festejos e as romarias e as festas tradicionais das bandeiras na Ilha do Fogo. Desde logo a festa da Bandeirona, uma das maiores festas populares e das bandeiras da Ilha do Fogo e de Cabo Verde, a festa de São Filipe, que é, em termos de dimensão turística ou cultural, a maior festa tradicional e de romaria em Cabo Verde, mas para além disso, inúmeras outras festas da bandeira comemoradas e celebradas um pouco por toda a Ilha do Fogo. Penso eu que o Ministério da Cultura, o Governo, através do Instituto do Património Cultural, deveria fazer um trabalho sério de catalogação, de inventariação de todas as particularidades destas festas e destes festejos para que constasse de um inventário cultural nacional e fosse elevado à categoria de património nacional, cultural e material. Isto faria e seria um grande atrativo, não só em termos culturais, mas também em termos turísticos, e que serviria à Ilha do Fogo para uma maior dinamização da sua economia e o festejo dessas festas tradicionais e de romarias teria um enquadramento mais de um pacote cultural e turístico de nível nacional e internacional. Aliás, isso vem na linha da proposta da Unesco, da salvaguarda do nosso património imaterial. E estou em crer que se o Ministério da Cultura levar esta proposta avante, que fiz hoje no Parlamento e que colheu de todos os lados, do PAICV e do MPD, o consenso, nós estaríamos a dar um grande passo rumo a uma candidatura no futuro das festas da bandeira da Ilha do Fogo à categoria de património imaterial da Unesco, colocando-as de uma vez na senda da montra internacional em termos de pacotes turísticos e cultural que a Ilha do Fogo pode oferecer no processo do seu desenvolvimento. Uma outra questão que esteve na ordem do dia na semana anterior e durante esta semana tem a ver com a proposta do Governo de isenção de vistos de entrada para os cidadãos da União Europeia. Obviamente, uma medida que se por um lado configura na óptica do Governo como uma das medidas para impulsionar o nosso desenvolvimento, sobretudo no setor do turismo, também não deixa de causar alguma estranheza, porque uma medida de fundo que mexe com as questões da soberania cabo-verdiana, mas sobretudo com as questões da segurança das nossas fronteiras, que por causa disso temos tido uma relação de excelência não só com a União Europeia, mas também com os Estados Unidos da América e com outros Estados, deveria ser anunciada ou dialogada com todos os atores políticos, com todos os órgãos da soberania, nomeadamente a Presidência da República, a Assembleia Nacional, e se conformar uma vontade única. Afinal, o governo é eleito para governar, mas há grandes questões
nacionais que exigem e devem exigir o consenso. Falo das questões que têm a ver com a nossa política externa e a questão da segurança. Por isso, nessa questão, eu acho que o governo, apesar da bondade eventual que possa estar por detrás da medida, esteve mal. Aliás, a própria Presidência da República reconhece que a parte da comunicação não foi bem calculada e as negociações também deveriam ser acauteladas os interesses nacionais de Cabo Verde. Desde logo, a questão da reciprocidade. Existem vários estados e vários arquipélagos, países insulares como Cabo Verde, que têm conseguido, no âmbito de um amplo debate a nível da sua conjuntura nacional, bons acordos em termos de isenção de visto com a União Europeia. Falamos do caso de Timor-Leste, o caso das Seychelles, o caso das Maurícias. Eu acho que Cabo Verde, se negociar muito bem este dossiê com a União Europeia, no âmbito da parceria especial que temos com a União Europeia e, sobretudo, se o governo arrepiar caminho e dialogar com as instituições da República, nomeadamente o Parlamento, a Presidência da República, os partidos políticos e as organizações da sociedade civil, nós podemos conformar, sim, uma vontade e um consenso único que permita, digamos, a salvaguarda do interesse nacional em termos do seu desenvolvimento turístico e atração de mais turistas, mas também os interesses dos cabo-verdianos em poderem também visitar esses países da União Europeia com vistos de curta duração. Por isso é que nós entendemos que essa matéria ainda carece de um diálogo e de um consenso nacional e apelamos ao governo a ir neste caminho. Esse sim é o caminho onde poderemos entender diálogo e com diálogo eu tenho a certeza que Cabo Verde sai a ganhar. Esta semana também tivemos no Parlamento duas importantes leis. A lei das incompatibilidades levada a cabo pelo MPD e a lei do concurso público levada ao Parlamento pelo Partido Africano da Independência de Cabo Verde. A lei das incompatibilidades foi levada ao Parlamento pelo Movimento para a Democracia, após ter sido rejeitada na sua conclave partidária por uma determinada ala, como sendo uma lei que restringe os direitos dos militantes do Movimento para a Democracia. O Sr. Primeiro-Ministro, após esta derrota interna no seio do seu partido, resolveu levar ao Parlamento uma lei que tenta incompatibilizar os dirigentes e militantes de partidos políticos de acederem a cargos públicos da administração pública, com a justificação de que tal lei serviria para a despartidarização da administração pública. O PAICV e a UCIDA posicionaram-se em sentido contrário, mostrando claramente de que esta lei, para além de violar princípios constitucionais como o princípio da igualdade e o princípio da proporcionalidade, ela também não serve aos interesses dos cabo-verdianos na linha daquilo que foram as promessas do MPD, que era de criar as condições e oportunidades iguais para que todos pudessem aceder à administração pública pela via do concurso, pela via do mérito e pela via, digamos, que transmite uma confiança de termos uma verdadeira administração pública dotada de um corpo técnico estável, independentemente do governo que se vier a ser eleito. A lei das incompatibilidades não passou na Casa Parlamentar, com votos contras do PAICV e da UCID, como já referi, pois, na verdade, estes defendem de que a única via para se despartidarizar a administração pública é levar à frente uma verdadeira lei de concurso público. E é neste sentido que o PAICV também apresentou uma lei de concurso público que vinha exatamente nesta linha de criar as condições de base para que todos os cabo-verdianos, sejam eles de que partido forem, pudessem concorrer em pés de igualdade e circunstâncias
para aceder aos cargos superiores da administração pública. A verdade das verdades é que os cabo-verdianos o que querem é ter as mesmas condições para poderem concorrer em pé de igualdade com todos aqueles que são militantes ou não de partidos políticos para acederem aos cargos públicos e não a falsa questão que o MPD trouxe. Aliás, a primeira coisa que o MPD levou ao Parlamento foi tirar a lei do concurso público e colocar todos os seus dirigentes em altos cargos na esfera da administração pública. O MPD prometeu que ia levar a lei do concurso público em dezembro de 2016, já estamos em abril e não levou a lei, e por isso o PAICV levou a lei que infelizmente não mereceu o apoio do Movimento para a Democracia e vamos continuar sem lei do concurso público em Cabo Verde para acesso a esses cargos e o Movimento para a Democracia continua e continuará a nomear os seus militantes e destacados militantes para os melhores e os mais importantes cargos da administração pública. Eu apelo ao Governo a que veja as suas promessas, que a juventude cabo-verdiana, no momento em que o desemprego atinge grandemente esta camada, apela realmente para que haja uma verdadeira lei de concurso, para que todos os jovens cabo-verdianos formados possam aspirar a cargos superiores da administração pública. Eram estas as questões que queria analisar consigo hoje. Votos de uma boa quinta-feira, um bom fim de semana e para aqueles que estarão na Ilha do Fogo, votos de boas festas de Nhô São Filipe. Muito obrigado. Opiniões fortes. As opiniões fazem-se na Tiver.